Então a gente tem um mito, às vezes, pessoal, de falar, não, eu tenho que decorar todo o antibiótico. Não sei se é muito adequada. Eu considero que não. Eu acho que você que está lidando com o doente que precisa de antibiótico, você não tem necessidade de decorar todos os antibióticos. Porque é um erro fazer isso. Porque você vai se desgastar, vai criar uma ansiedade maior, porque é muito medicamento, a gente vai esquecer, vai trocar. Para eu que eu faço especialidade, sou especialista, eu acabo memorizando muita coisa, drogas que estão em ensaio clínico ainda, que vão entrar no mercado, porque é a minha área de trabalho, estudos práticos para o dia a dia, você precisa ter uma listagem adequada. Um conteúdo de antibióticos que fosse uma lista de ouro de antibióticos. A gente vai desenvolvendo isso de acordo com a sua necessidade. Então, como é que funciona isso? É separar esquemas terapêuticos que podem ser reproduzidos e repetitivos em cada patologia, em cada síndrome clínica. Quando eu falo, por exemplo, ceftriaxona em terceira geração, como ceftriaxona, você pode usar isso em pneumonia bacteriana aguda comunitária, você usa ceftriaxona em pielonefrite aguda, ceftriaxona em meningite bacteriana aguda, dando alguns exemplos, né? Então, a gente tem muito, do ponto de vista de memorizar diversas drogas. Mas quando eu memorizo uma que tem repetição de utilização, você começa a separar ela. Então, a ceftriaxona que eu dei exemplo agora é um exemplo bem clássico disso. Então, você veja, quando eu pego uma situação como essa que eu simplifiquei, você já diminui a carga de memorização de antibiótico. Opa, pernefrite, porque você já tem uma estratégia que é muito efetiva e que pode ser o seu plano A e plano B. É assim que você tem que pensar. Porque quando for mais raro, pessoal, for mais difícil, aí vai ser complicado para todo mundo. Aí você não vai estar lidando com esse doente sozinho. Então, eu vejo assim, que você pode, pessoal, memorizar uma sequência de medicamentos com uma estratégia bem definida, uma trilha de utilização que vai resolver quase todos os problemas da sua infecção bacteriana aguda. Eu tenho pensado assim numa lista de 14, 13, 15 antibióticos que realmente uma sequência lógica de utilização, indicação, efeito colateral, dose, para que o colega médico que está no dia a dia, nesse front, eu falo front assim, campo de batalha, porque é um campo de batalha, né? Para quem trabalha em emergência, numa UPA, num PA, num pronto-socorro, público ou privado, é um ambiente de certo modo, hostil. Então, os ambientes mais hostis, porque você recebe doente primário, você não sabe o que está acontecendo, você tem um pouco de experiência, um pouco de feeling no manejo, claro que toda a base intelectual sua, mas você precisa tomar cuidado. É um ambiente mais hostil. E mesma coisa quem está no consultório, no ambulatório, recebe doente primário, claro que às vezes é mais eletivo, vamos chamar assim, menos urgente, então dá tempo de você poder consultar, de você estudar, que é importante. Ou mesmo dentro da terapia intensiva, onde você tem mais equipe, né? A UTI sempre tem equipes, 10, 12 colegas, tem o chefe da UTI, visitador. Então, sempre você vai ter um acesso de consulta um pouco melhor. Então, eu tenho uma dúvida, eu ligo para um colega do meu plantão, um colega meu. Então, me ajuda um pouco a dar segurança em relação ao manejo. Mas, de maneira geral, você não precisa estar memorizando todas as drogas. Tem que memorizar um grupo de drogas que vai te dar uma base de sustentação, uma base completa. Essa é uma dúzia de antibiótico, um pouco mais, ele precisa ser detalhado. Você saber com detalhe cada etapa e como você vai utilizar estrategicamente em cada situação. É óbvio que eu preciso ainda estudar isso, obviamente. Estudar assim, memorizar, tentar utilizar. Na minha prática médica do dia a dia, também memorizo muita coisa, né, pessoal? Na hora que vocês estão aí prescrevendo toda hora, vocês vão lembrando, vão utilizando. Às vezes tem que corrigir parcialmente, não precisa corrigir de maneira muito intensa. Então, às vezes você vai lá e corrige o esquema terapêutico de maneira parcial, porque você já tem um conteúdo em mente. Então, você vai lá e corrige para aprimorar um pouco mais. Então, eu vejo como um segundo ponto importante essa questão do que você precisa memorizar para uma estratégia terapêutica adequada. E aqui eu penso dessa maneira. Ter uma lista adequada, claro, para você criar essa lista, a gente está desenvolvendo isso dentro do nosso programa, tudo, para poder oferecer isso para os nossos alunos. Em pouco tempo eu já vou estar colocando essa opção para os alunos nossos do programa nosso do Infecto Massa, acho que é importante. Então, eles vão ter essa possibilidade de ter uma trilha, né? Ter um pouco de trabalho, tem que estar nas aulas, tem que colocar em prática. Não adianta também eu só falar e você não colocar isso em prática. Não resolve nada, então isso é importante. A gente vai desenvolver e vai estar colocando isso para aperfeiçoar cada vez, principalmente com os alunos nossos, porque o mais legal, pessoal, assim, eu tenho meus resultados, eu tenho, sei lá, milhares de manejo, de centenas de resultados. Então, para mim, o que mais importa hoje é que o meu aluno, a pessoa que me escuta, que está aí consumindo o conteúdo que eu coloco, tem resultado. Até peço para você que está me escutando, vocês estão aí, pessoal, escuta aqui, pessoal. Tem resultado, alguma coisa que eu falei aqui, que eu te ajudei de insight, publica, cara, que faz um print, coloca lá e me marca. Vou republicar, mas coloca. Fala, o professor falou que negócio de medicamento eu fiz e funcionou, o paciente voltou, melhorou. Então, acho muito legal. Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Muito legal ver vocês usando conteúdos que eu estou passando e você colocar isso na prática. Então, a segurança passa por isso. Então, eu estou tentando listar alguns pontos que eu acho importante você saber para manejar esse doente.